Bom dia, Cláudio Sampaio, do curso de graduação em Engenharia de Energias Renováveis da Universidade Federal do Ceará. Hoje, com o objetivo de apresentar o trabalho sobre energia dos oceanos em proveito da disciplina de Sistemas Mecânicos de Energia das Marés. Basicamente, a apresentação versará sobre os diversos tipos de energia dos oceanos e a intenção final é que, com essa apresentação, a audiência possa ver esse potencial, essa disponibilidade de energia dos oceanos de uma forma diferente, valorizando então a importância desse conhecimento para a formação do engenheiro de energias renováveis. Sistemas mecânicos da energia das marés e energia dos oceanos. A parte introdutória basicamente visa motivar o leitor e chamar atenção para o potencial elevado da energia dos oceanos. O trabalho então ele é dividido de acordo com a solicitação do professor. Falaremos sobre ondas, marés, correntes marinhas, gradiente térmico e gradiente de salinidade, que são as expressões das energias dos oceanos. Ao final, existe uma lista de sites úteis para pesquisas complementares. Da parte das ondas, então, o foco é no potencial de aproveitamento e um detalhamento na utilização de um projeto que foi feito aqui no Ceará, no Porto Pecém, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Vantagens e desvantagens que servem tanto para a energia das ondas, mas para todas as demais, né? Essencialmente o caráter de energia renovável e as dificuldades em termos de preço. A desvantagem principalmente, como já falei, custos e a adequação em função do potencial geográfico, né? Na sequência então de dispositivos de onda, a gente lista, apresenta alguns tipos, ilustra aqui com fotos, principalmente os atenuadores de terminais. E a parte mais relevante dessa parte de ondas é a explicação sobre o projeto do Porto Pecém, com flutuadores aqui, braços mecânicos, transmitindo toda essa energia cinética das ondas para a produção de energia. Esse projeto ele foi descontinuado, infelizmente, e procurei informações, mas não obtive sobre a possibilidade de continuidade. Transitando então para a energia das marés, a literatura é vasta, e o foco principalmente está na influência da Lua sobre a Terra, né, e sobre as marés. Tem uma ilustração bastante grande aqui, pode ser entendido. Os detalhes de pré-mar e baixa-mar, inclusive com um gráfico aqui que apresenta para Fortaleza no mês de novembro de 2020, as amplitudes das marés. As principais usinas em operações são detalhadas: Lahance, Canadá, China, Rússia, e é feito um comparativo em termos de potência instalada e produção anual. Da parte de correntes marinhas, então, o grande foco está no conhecimento de onde estão as correntes, como elas podem ser aproveitadas, correntes quentes e frias, e os projetos que foram implantados, né? Os dispositivos de aproveitamento das correntes marinhas, que são bastante semelhantes aos aerogeradores em termos de ar, mas em função da densidade, as velocidades das correntes não precisam ser altas para que o aproveitamento da energia ocorra de maneira satisfatória. Projetos que foram implantados, com o detalhamento principalmente da capacidade dele poder vir à superfície ou ficar submerso em função de uma âncora aqui. Isso aqui é bastante interessante, dar uma atenção. Prosseguindo então para a parte da energia térmica, né, os dispositivos de conversão OTEC, essa é bem interessante. Por quê? Porque o gradiente entre a temperatura da água à superfície e da temperatura da água à profundidade, ele realmente tem um potencial bastante elevado para o seu aproveitamento, semelhante a um ciclo Rankine, e essencialmente com três tipos aqui de ciclos: o aberto fechado e o de planta híbrida, que envolve a utilização dos dois demais aqui. Bastante interessante, está bem ilustrado. Esse gradiente aqui que eu achei interessante, que eu obtive num trabalho numa tese de doutorado, que ele mostra que no Brasil, da latitude 0 ali no Equador até mais ou menos a 30, o potencial é muito grande para o aproveitamento desse tipo de energia com a parte gradiente térmico, né? Uma ilustração de uma usina instalada no Havaí, ainda em terra, mas com potencial para crescer 1000 vezes se ela for colocada no mar, onde o gradiente aqui é bem maior e pode ser bem melhor aproveitado. Na sequência, na parte de salinidade, a parte da diferença do gradiente de salinidade, ele permite que a gente consiga utilizar e gerar energia à base dela, né? E basicamente pelo processo de osmose. E no caso da utilização em termos de usinas para utilizar essa capacidade, os dois métodos que são basicamente o de eletrodiálise reversa e de osmose a pressão retardada.
bastante ilustração aqui, inclusive de uma possibilidade de planta para ser instalada. O repositório sobre energia, com seus vários temas aqui para pesquisas complementares. E na parte da conclusão, o que eu deixo basicamente de reflexão é que há um potencial muito grande, né? As diversas formas podem ser exploradas, a análise geográfica é relevante, a redução de custos ela é necessária, ela precisa ser feita, mas para mim o mar, além de regulador da vida, apresenta-se cada vez mais como uma fonte de esperança futura para a produção de energia limpa e renovável, em proveito obviamente da humanidade. Um porto seguro para os navegantes sem rumo. As referências que foram utilizadas estão listadas e eu agradeço a atenção.